O vídeo de hoje é sobre uma das decorações que eu mais amo para aplicar nas paredes. E quem já me conhece sabe que, lógico, eu estou falando dos boiseries. Então, se você quer ter uma parede maravilhosa fazendo a aplicação de boiserie, esse vídeo é para você. Oi, eu sou a Thaisa Tosati, sou arquiteta, bem-vindos de volta ao nosso canal. E não é novidade para quase ninguém que eu sou realmente apaixonada pelos boiseries. Inclusive fiz a aplicação desse elemento decorativo aqui na parede da minha sala de jantar e eu sou realmente apaixonada por ela. É um elemento que está sendo amplamente utilizado e acaba que as pessoas confundem na hora de pronunciar a palavra. Então é uma informação útil. A palavra boiserie se escreve boiserie, mas na hora de pronunciar, se pronuncia boiserie. Essa é uma palavra que tem origem aí na França e remete à palavra madeira, né? Então, esse é um elemento decorativo que surgiu ali na França no século 17 e 18, foi amplamente utilizado por lá pela realeza para trazer mais isolamento térmico ali para os ambientes. E é por isso que eu falo que o boiserie por si só já é um elemento decorativo que carrega muita elegância e sofisticação, até mesmo pela sua origem. Outra coisa muito comum de acontecer é as pessoas confundirem o boiserie com outros elementos que têm ali uma técnica parecida, como o próprio rodameio. A diferença principal é que o rodameio, por exemplo, aquele que você usa, por exemplo, na cabeceira ali da parede, que você vai fazendo ali várias divisões, é justamente para isso. O rodameio é usado para dividir a sua parede. Enquanto o boiserie é realmente uma moldura que você instala com um fim mais decorativo, né, para criar ali uma camada, um relevo diferente na sua parede. Então ele é ótimo para ser instalado se você tiver aí uma parede vazia, sem graça, já faz a instalação do boiserie. E ele é um elemento muito versátil porque ele consegue se adequar bem a todos os cômodos da casa e aí você vai precisar ter uma atenção maior somente no material e no acabamento para diferenciar com áreas úmidas, por exemplo, das áreas mais secas. E também é um elemento versátil porque você consegue fazer o boiserie com diversos materiais. Inclusive, lá no passado, no século XVIII, era um elemento muito utilizado em madeira. Então, era aquelas molduras em madeira que tinha ali muito entalhe, era muito decorada, sabe? Tinha vários detalhes e se adequava muito bem a decorações mais clássicas, que era bem típico ali na época, né, para a realeza, para os ambientes que a realeza habitava. Porém, o material de madeira atualmente não é tão utilizado mais para fazer as molduras. Você consegue utilizar a madeira, por exemplo, para fazer os rodameios. Então é super comum da gente ver as cabeceiras de cama todas divididas, né, que fica super lindo, e fazer isso com madeira, principalmente a pinos, por exemplo, e depois você pinta. Agora o boiserie em si já é mais difícil ser visto feito com madeira, mas não significa que não pode ser usado madeira aí para fazer. A diferença é que você vai ter um cuidado maior para não aplicar esse boiserie de madeira em áreas molhadas, por exemplo, porque ele não vai ter ali tanta resistência à umidade dessas áreas mais molhadas. Mas caso você queira fazer ele aí de madeira, o que você vai precisar fazer é usar uma cola apropriada para madeira para fazer a instalação direto na sua parede. Agora, outro material que é bastante comum da gente fazer boiserie é o gesso. E é um material que você encontra com muita facilidade. Atualmente você consegue até mesmo comprar pela internet essas molduras de boiserie em tamanhos já estabelecidos, né, em tamanhos padrões. Você consegue comprar essas molduras prontas pela internet, ou você consegue também comprar o molde, né, a forma ali que já vem com a estrutura ali do boiserie, você mesmo faz ali o gesso, a massa, prepara tudo e depois você já preenche essa forminha e depois os seus boiseries vão estar prontos. Quando você faz o boiserie de gesso, o que você vai precisar é fazer a instalação dele com o gesso cola, né? Então é preciso também ter uma atenção maior nos cantos de cada moldura, porque você vai ter que fazer ali um corte a 45 graus. E aí, de repente, pode ser que fica ali alguns buraquinhos, algumas falhas, aí você já usa uma massa corrida para estar preenchendo esses vazios que vão criar entre uma moldura e outra. Mas vale ressaltar também que fazer essas molduras em gesso, na hora que você estiver cortando ali
as molduras a 45 graus, pode ser que dê um pouquinho de bagunça a mais, coisa que não é vista em outros materiais. Fora que acaba com o dia a dia se tornando um material um pouco mais frágil, né? Pela ali a sua dureza, então qualquer coisinha que você encostar ali de forma mais abrupta, pode ser que vá danificar, que vai lascar ali a moldurinha que vai estar na parede. Mas esse talvez seja o material mais versátil aí disponível para você fazer o boiserie, porque você vai conseguir aplicar ele tanto em áreas molhadas como também em áreas secas. Agora, outro material que é bem comum da gente fazer essas molduras é o poliestireno. É o mesmo material que a gente acha aqueles rodapés branquinhos atualmente, sabe? E ele também vai ser um material versátil, porque você vai conseguir aplicar em todas as áreas, inclusive áreas molhadas como banheiros, cozinhas e lavanderias. E para fazer a instalação também é super prático, né? Você já vai comprar ali as molduras e fazer a instalação através tanto do gesso cola como também de uma massa corrida, fazendo a instalação direto na sua parede. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links aí de compra que você vai conseguir encontrar esses boiseries aí para comprar em diversos materiais. Então, se você já está planejando de fazer o seu, olha, dá uma olhada nos links que eu vou deixar aqui. E só por isso eu acho que eu já mereço o seu like nesse vídeo. Tô te dando um mundo de informações de uma das decorações mais lindas aí para sua parede. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui no vídeo. E se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder vídeos incríveis como esse. Toda semana a gente tem vídeos novos por aqui com soluções de arquitetura e decoração aí para o seu lar. Agora, outro material que está sendo amplamente utilizado e que eu acho que é muito prático para fazer boiserie é o EVA. Esse é o material que eu utilizei aqui para fazer a instalação dos boiseries na minha sala de jantar. E ele é super prático porque é um material maleável, então se você quiser fazer aí um boiserie bem diferentão, com alguma curva ou com os cantos mais arredondados, é super possível de fazer com o EVA. E é bem fácil, né? Você consegue comprar aí na internet, tem uma marca específica, né? Que é a Meu Rodapé, por exemplo, que foi a que eu utilizei aqui na minha sala de jantar. Então, deixa eu até mostrar. Você compra na medida que você precisa. Aqui para minha sala, por exemplo, eu gastei em torno de 30 metros. Parece que não é, mas gasta também. Você precisa fazer a medição aí da sua parede, ver o tamanho dos boiseries que você quer fazer antes de fazer essa compra certinha para você comprar bem certinho. Então vem o material todo enrolado, né? Então você não vem com aquelas peças prontas, você compra ele de 2,5 metros ou 5 metros, né? E aí você vai contando aí de acordo com a metragem que você vai precisar. Então ele vai vir um material inteiriço e você vai conseguir cortar exatamente numa medida mais personalizada aí para sua parede. Então se você quiser fazer, por exemplo, um boiserie que tem ali 1,82 m por 74 centímetros, vai ser possível de você cortar aí as molduras bem certinhas, fazendo com material de EVA. Ele vem assim, então vem em rolo, e aqui atrás, deixa eu mostrar mais pertinho, aqui atrás você já vem com essa película aqui, ó, que tá protegendo. Por quê? Esse é um material autocolante. Então, assim que você retira essa película aqui, você já consegue fazer o contato desse material com a parede. E é bem prático, geralmente não precisa colocar nenhuma outra cola ali de contato, mas eles também mandam a cola de contato caso você precise, principalmente para juntar uma quininha, né? Fazer a junção das quinas. Quando eu fiz aqui na minha, eu percebi que na hora que você corta, eles também mandam esse molde aqui, que é para te ajudar a cortar, né, os cantos a 45 graus. Então é muito prático de fazer. Você só vai colocar aqui a moldura, ó. Você coloca dessa forma e aí você já tem aqui o corte certinho para não dar ali nenhum buraco, né, visível, nenhum vão ali no encontro das duas peças de boiserie, das molduras. Então você faz o corte, porém quando eu fiz o meu, eu percebi que na hora de fazer a junção de uma peça com a outra, para formar aquele cantinho a 90 graus, acabava dando ali algumas falhinhas. E aí o que eu fiz foi preencher essas falhinhas, esses cantos com massa corrida, até mesmo para dar uma firmeza maior. Mas em relação à instalação, é realmente muito prático de ser instalado.
Agora, outro material que é bem acessível para você fazer boiserie e que você também encontra de forma bem fácil para comprar na internet é o isopor. Porém, você precisa entender que é um material um pouco mais frágil, né? Então, qualquer coisinha que for batendo ali já pode danificar esse boiserie. O ideal é que você faça a instalação dele na sua parede também com uma cola de contato e que você dê acabamento com uma massa corrida, até mesmo para dar uma resistência maior para esse isopor. É bom também que você faça a instalação dele apenas em áreas mais secas, que não vai ter ali muita movimentação de pessoas. Outro material que também é bem acessível de fazer boiserie são com as canaletas de PVC. Essas que a gente encontra em depósito, que muitas vezes a gente usa ali para esconder fios da TV, deixar ali mais aparente, sabe? Esse é um material que é autocolante, então a instalação dele já é super prática. Talvez você vai ter ali uma dificuldade maior apenas para fazer esses cantinhos a 45 graus. Mas tanto o isopor como as canaletas de PVC são materiais bem acessíveis. Então você já viu que não tem desculpa para você não ter um boiserie na parede da sua casa, deixando seu ambiente bem decorado, com aquele arzinho mais elegante e mais sofisticado. Em relação às medidas desse boiserie, muitas vezes você vai encontrar essas molduras com medidas ali que vão girar de espessura, né, de largura de cada moldura, geralmente com 2 centímetros a 4 centímetros. Quanto mais fininho a moldura, mais o ambiente vai ter aquele visual um pouquinho mais leve. Agora, se você utilizar a moldura de 4 centímetros, por exemplo, parece pouca coisa, mas na hora de fazer a aplicação na parede toda, acaba deixando um pouquinho mais carregado. Não existe certo ou errado, mas existe ali a intenção que você quer ter ali para o seu ambiente. Eu falo que esse é um elemento que se adequa bem a todos os estilos de decoração, principalmente porque você consegue encontrar diversos estilos de moldura. Então, se você quiser ali uma moldura que seja ali mais reta, sem muitos detalhes, esse tipo de boiserie vai se adequar muito bem a decorações um pouco mais modernas, um pouco mais contemporâneas, até mesmo industriais. Agora, se você trabalhar com uma moldura que é mais rebuscada, que tem mais detalhes, você já vai se adequar bem a decorações ali escandinavas, a decorações clássicas, né? Que tem e preza por esses detalhes ali em cada decoração. Então, são caminhos diferentes que você pode seguir, mas que vão impactar aí na escolha do elemento do boiserie que você for comprar. Ah, tem uma dica ótima que eu sempre gosto de dar na hora de fazer a instalação. Eu sempre falo que se você estiver fazendo a instalação numa parede que vai ter ali uma porta ou um vão de passagem, como é aqui no meu caso, eu sempre gosto de usar esse elemento para estar me dando um norte ali para criar as molduras. Então, se você tiver uma porta, já faz a aplicação do boiserie seguindo ali a mesma altura da porta. E aí, o que sobrar, né, em cima para o pé direito, você já faz uma moldura menor, sabe? Que foi o meu caso aqui. Eu fiz molduras maiores, mais altas, para acompanhar o vão de passagem aqui para o nosso corredor. Então, já fiz a aplicação delas logo aqui no início da parede. Tem um acabamento ali no meio com um boiserie indo em linha reta e o que sobrou, que foi em torno ali de 40 centímetros, eu já fiz outras molduras menores seguindo a largura das molduras menores. Então, sempre que você tiver aí um elemento na sua parede que está bem próxima dessa parede que você vai estar instalando o boiserie, já segue a mesma altura para você criar aquela harmonia visual maior, sabe? E outra coisa que eu sempre gosto de indicar é que você pinte o seu boiserie, né? Então, dê o acabamento final com a mesma cor da sua parede. Assim você vai ter ali uma uniformidade maior, vai deixar o seu espaço mais harmônico e eu acho que fica mais bonito também. Vale também ressaltar que, aqui no meu caso, eu fiz a instalação de uma moldura apenas. Você pode fazer isso de diversas formas, da forma que você achar mais bonito. Então, se você quiser colocar uma moldura dentro da outra, pode também, e vai deixar o seu ambiente mais clássico, mais elegante, mais sofisticado. Mas se você não quiser achar que carregou demais, já pode fazer a instalação somente de uma moldura, que vai deixar o visual ali um pouco mais leve, sabe? Que era realmente a minha intenção aqui para minha sala de jantar. Depois que você fizer a instalação do seu boiserie, pintar a parede, dar o acabamento e ela estiver bem maravilhosa e você achar ainda que precisa de mais alguma decoração, também é possível. Então você pode mesclar o seu boiserie com outros elementos decorativos, como a própria arandela.
Então aqui eu fiz a instalação dessa arandela articulada, que eu acho que deixa super lindo. Então você faz a instalação dentro ali do boiserie, dentro da moldura, e já faz ali uma harmonização melhor para a sua parede, para o seu ambiente. Dá também para você mesclar com quadros. Eu acho que fica super bonito quando você faz ali os boiseries e coloca dentro deles alguns quadros de mesmo tamanho, com as mesmas ali paisagens, né? Paisagens que conversem entre si. Eu acho que fica lindo. E dá até mesmo para você colocar ali com espelhos, se for o caso. Então, se você estiver fazendo a instalação aí num corredor, por exemplo, quiser colocar um espelho ali e duas arandelas na lateral, por exemplo, fica bem bonito. E como eu disse, você pode instalar o seu boiserie sem seguir muitas regras, do jeitinho que você gosta, que vai te agradar mais, mas eu sempre falo para sempre deixar ali uma proporção visual na sua parede, sabe? Então mede aí a altura da sua parede e já tira de cada cantinho a mesma medida, por exemplo, sabe? Aqui, por exemplo, tanto acima do rodapé quanto ali abaixo do teto, eu já tirei 15 centímetros. E nas laterais eu já tirei 10 centímetros. Assim vai tendo uma proporção melhor. Nada de fazer ali você ter uma parede gigantesca e fazer um retângulozinho ali meio sem graça, que aí vai comprometer o visual do seu espaço, não vai ficar tão legal. Então é preciso ter um pouco aí desse feeling para fazer a proporção certinha, para deixar todo esse visual assim um pouco mais harmônico, sabe? Que vai dar aquele impacto ali bem legal para a sua parede e para o seu ambiente. Se você não me segue nas redes sociais, já me segue por lá, vem me dar um oi. E por lá a gente tem sempre trocas diárias com conteúdos riquíssimos de arquitetura e decoração. Eu amei fazer esse conteúdo para você. Como eu disse, eu sou completamente apaixonada pelos boiseries. Então já quero saber sua opinião. Você gosta? Acha que é só um modismo, que é só uma tendência? Você não gosta? Deixa aqui nos comentários que eu amo debater esses assuntos com você. E já que a gente falou de decoração de paredes e de ambientes, já vou deixar essas outras duas sugestões de vídeo que eu tenho certeza que também podem te ajudar. Beijo!